Bom, a gente continua nesse assunto agora, porque Flávio Bolsonaro é o tema da coluna do Mário Sabino hoje. Vamos falar com o Sabino? Mário Sabino, muito boa tarde, bem-vindo ao Contexto Metrópolis. Temos Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos e eu quero ouvir a sua opinião e o tema da sua coluna. Bom dia, Neila, tudo bem? Aliás, boa tarde. Boa tarde, eu estou bem, e você? Tudo certo. É curioso, né? Eu estava olhando ali o Figueiredo com o Igor, né? E o fundo ali, seria o hotel, não sei. Mas onde essa gente vai vira a Baixada Fluminense, né? Nem parece que eles estão em Washington. Mas, enfim. Olha aqui, só comentar com você o seguinte: essa entrevista da Simone Tebet, sempre que eu ouço a Simone Tebet nessa versão petista, eu acho tão estranho, né? Eu lembro da Simone Tebet da época da Lava Jato. Mas, enfim, política é uma coisa bastante dinâmica, ainda mais no Brasil. O que ela disse ali, que o interesse do Flávio é só eleitoral, dessa gente, dos bolsonaristas, como se o interesse dos petistas também não fosse só eleitoral, né, Neila? Como essa vergonha do fim da escala 6 por 1 feita dessa maneira assodada, colocando as empresas em dificuldade, todo mundo em dúvida do que vai acontecer, do que vai fazer, um terremoto, né, no mercado de trabalho, para as empresas pequenas e médias, principalmente, tudo para parecer que fez uma grande bondade com a história do fim da escala 6 por 1. Bem, na minha coluna de hoje eu abordo, obviamente, a história do Cláudio Castro, né, que foi alvo de uma operação de busca e apreensão hoje da PF por ter colocado aqueles bilhões, né, ao que parece foram mais de 3 bilhões, né, aqueles produtos financeiros que, na verdade, mascaravam a pirâmide financeira montada pelo Daniel Vorcaro com o Banco Master. Essa viagem do Flávio Bolsonaro é para mudar de assunto, obviamente, tentar mudar de assunto, depois do caso Dark Horse, né? Esse é o primeiro objetivo do Flávio Bolsonaro, tentar mudar de assunto. Porém, o assunto grudou nele como craca, né? Como eu escrevi hoje, o Daniel Vorcaro está grudado nele como craca. E o Cláudio Castro é mais uma craca do mesmo tipo, porque estamos falando sempre de Vorcaro. O que está vindo à tona agora é que o Cláudio Castro tinha uma relação muito próxima com o Daniel Vorcaro, bastante pessoal, e o Cláudio Castro, todo mundo sabe que é pau-mandado do Flávio Bolsonaro. Resta saber agora até que ponto o Flávio também não está metido nessa história desse dinheiro do Rio Previdência que foi parar nas letras financeiras do Banco Master. Se houver uma conexão clara, aí, obviamente, o Flávio está enrolado criminalmente. Mas, de qualquer maneira, politicamente, ele já está enrolado com esse assunto. Isso só aumenta a percepção geral de que o Daniel Vorcaro era realmente irmão, né, como se diz no Rio de Janeiro, é, do Vorcaro. Aliás, é inacreditável, né? O Vorcaro é uma espécie de Juscelino Kubitschek da corrupção, né? Em 3, 4 anos ele fez 30. Foram 30 anos em 3, dada a quantidade de gente que esse cara comprou, de gente que esse cara enrolou, envolveu nos esquemas dele, que atuaram como cúmplices, evidentemente, não apenas como pessoal de apoio. Então, esse é o quadro. Você tem hoje esse Flávio Bolsonaro enroladíssimo, você tem até o Tarcísio de Freitas, aqui em São Paulo, tomando distância do Flávio Bolsonaro. Essa que agora é a estratégia, tentar aparecer o menos possível ao lado do Flávio Bolsonaro. Veja, o Tarcísio, que é fiel ao bolsonarismo, né? Continuou fiel mesmo depois de ter sido rejeitado para ser candidato à presidência da República
Bolsonaro, mesmo ele, que está aqui numa situação bastante confortável, segundo as pesquisas de intenção de voto, mesmo ele está com receio de ser contaminado. Essas pesquisas que saíram, Neila, entre a minha última participação aqui no programa e hoje, eu quero dizer a você que, ao contrário de boa parte dos analistas políticos, eu não acho que esses 4 pontos de diferença, que é essa mais ou menos a diferença que tem aparecido nas pesquisas, sejam pouca coisa, né? Numa eleição extremamente polarizada, com os votos muito cristalizados, você abrir 4 pontos de diferença não é pouco. Será muito mais difícil para o Flávio Bolsonaro recuperar essa diferença do que se fosse um candidato sem esse peso, né, que agora ele passou a ter. Essas cracas que grudaram nele em função do Daniel Burcar. Então eu não vejo, continuo achando que é um tremendo tiro no pé a direita prosseguir com o Flávio Bolsonaro como candidato. Se fosse um outro candidato que não tivesse esse passivo, esses 4 pontos talvez pudessem ser recuperados mais facilmente. No caso do Flávio, é muito mais difícil. É muito mais complicado. Lembrando que, como você disse, eleição polarizada, esses 4 pontos são importantíssimos. 4 pontos de eleitores indecisos ou de eleitores independentes são extremamente importantes. Estão me dizendo aqui que eu preciso encerrar, Sabino, então eu vou ter que encerrar nosso bate-papo, mas já convido Já? quem. Pois é, mas já convido quem está nos assistindo a acompanhar a coluna do Mário Sabino no portal metrópolis.com, está lá na coluna dele, toda a análise, toda essa de hoje, a coluna de hoje, já está lá no portal metrópolis.com e os cortes já sobem também para o nosso canal do YouTube. Sabino, obrigada, viu? Obrigada pela participação de hoje. Obrigado, Neila. Tchau.